Olá, sou André Melotti, sou ortopedista, trato coluna vertebral e osteoporose. Vamos abordar por que os fatores de risco são importantes na osteoporose. Para essa apresentação, não tenho conflito de interesse. A osteoporose é a interação entre a herança genética e o ambiente. Lembrando, a herança genética, os anglo-saxões e asiáticos têm maior prevalência de osteoporose e afrodescendentes, menor prevalência da doença. Para o desenvolvimento fetal adequado, é de suma importância a nutrição e o estilo de vida materno, englobando o ambiente. Para um pico de massa óssea também adequado, é importante fator genético, fator nutricional e atividade física, da infância, adolescência, para atingir o pico de massa óssea ideal, que vai ocorrer entre 20 e 25 anos, nos dando reserva. O risco de fratura, que é o desfecho da osteoporose, que a gente não quer ter, ele é avaliado em mulheres acima de 65 anos e homens acima de 75. Na presença de fatores de risco clínico, passamos a considerar risco de fratura em pacientes mais jovens. Então, quais são os fatores de risco envolvidos na osteoporose? São vários, em torno de 10. Idade, mulheres acima de 65 e homens acima de 75 anos, como abordamos. Fratura prévia por fragilidade. São as fraturas osteoporóticas, considerando úmero, rádio distal, coluna vertebral e quadril. Então, são essas 4. Uso de corticoide, tanto oral como sistêmico, por mais de 3 meses, na dose de 5 mg dia. Insuficiência ovariana prematura. Então, a baixa de estrógeno vai aumentar a ação do osteoclasto, aumenta a reabsorção. Hipogonadismo masculino, a baixa da testosterona vai diminuir a ação do osteoblasto e vai aumentar a ação do osteoclasto. Então, diminui a produção e aumenta a reabsorção. História de quedas. É ação mecânica ao risco de fratura. Então, os idosos caem mais, vão estar com o risco de fratura aumentado. Por isso que é importante a gente ter em mente a casa segura da SBOT. Ambientes claros, cômodos livres de tapete, mobília reduzida para evitar que tropece, e barras de segurança, barras de apoio nos banheiros. Então é importante enfatizar e orientar os idosos sobre isso. História familiar de fratura de quadril. Aqui envolve pai e mãe. Osteoporose secundária, baixo índice de massa corpórea, então são pacientes com IMC abaixo de 18,5, que serão caracterizados como baixo peso. Sendo que a osteoporose secundária e o baixo peso, a gente também vai caracterizar. E tabagismo, que é o fumante corrente. A nicotina inibe o osteoblasto e ativa o osteoclasto. E, por fim, o etilismo. A ingestão de 3 ou mais unidades de álcool por dia. Então, o que é isso? Uma unidade de álcool de 8 a 10 gramas do produto. Sendo, então, mensurando isso, 3 long necks no dia, em torno de meia garrafa de vinho de consumo no dia, 2 doses de uísque. Então, aqui, ele é considerado um etilista, um alcoólico. Então, a gente para e pensa, fala, como que nós vamos lembrar desses fatores de risco na nossa prática clínica? Então, existe uma ferramenta, que é o FRAX, que é disponível no site da Abraço. Então, com acesso ao computador, com tempo a mais disponível na consulta, você consegue mostrar isso para o paciente. E lembrando, do 1 ao 11,
eles vão estar descritos os fatores de risco, que aí a gente vai inserindo esses dados. Então, isso nos lembra e não deixa escapar nada. E aí, o próximo item é quando a gente coloca os dados da densitometria óssea. Na osteoporose secundária, é importante ter em mente, por causa de doenças que causam osteoporose. Está tratando um paciente com osteoporose, e tem uma doença que causa osteoporose, muda completamente o prognóstico e o diagnóstico desse paciente. Lembrando, então, causas endocrinológicas: hipotireoidismo, diabetes. Hematológicas, mieloma múltiplo, tumor ósseo. Reumatológicas, artrite reumatoide e espondiloartrite, que são as axiais. E gastrointestinais está envolvendo a parte nutricional e absorção de cálcio. Doença celíaca, doença inflamatória intestinal e a síndrome de má absorção. E a sarcopenia é a perda da função muscular e a perda da massa muscular. Temos que lembrar que está relacionado com a baixa densidade óssea e a osteoporose, e um termo corrente que a gente escuta com frequência, também será abordado nas palestras, que é a osteosarcopenia. E com isso, maior risco de fraturas. E medicações associadas à perda de massa óssea: anticonvulsivantes, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os antidepressivos cíclicos, inibidores de bomba de prótons, protetores gástricos, diuréticos de álcool e tamoxifeno, que é um antagonista do receptor de estrógeno, presente no uso de mulheres com câncer de mama. Então, por que os fatores de risco são importantes na osteoporose? Como conclusão, o que a gente deve levar? O risco de fratura é maior na idade avançada, mas na presença de fatores de risco, pode afetar os pacientes mais jovens. Alguma doença, osteoporose secundária, ou medicação que a gente abordou, que afete o metabolismo ósseo, provoca maior perda óssea e, consequentemente, risco de fratura. Na fratura recente, por fragilidade, tem aumento em 5 vezes de nova fratura em 2 anos. Então, é o histórico de fratura e cascata fraturada. Dieta equilibrada, atividade física regular, desempenha papel importante para assegurar a saúde óssea. E nos idosos, é de suma importância considerar o risco para queda. 50% a 80% dos pacientes atendidos na emergência relatam perigos ambientais domésticos. Então, lembrar da casa segura, da SBOT e da ferramenta Frax, que vai nos ajudar a não esquecer dos fatores de risco presentes na nossa prática clínica. Muito obrigado.